Olá, tudo bem? Vamos ver hoje as equações gerais do lançamento oblíquo. De forma muito direta e resumida, você tem que saber de cor essas equações. No final da aula, eu vou demonstrá-las, mas a demonstração é curiosidade. Saber a demonstração não vai ajudar na aplicação. Essas equações, elas facilitam os exercícios mais difíceis, deixam esses exercícios mais rápidos, inclusive. Então vamos lá. Vamos iniciar com a equação da altura. Então nós temos aqui um corpo em lançamento oblíquo. Lembrando, todo corpo em lançamento oblíquo, ele é lançado com uma velocidade que eu vou chamar de V0, com ângulo θ em relação à horizontal, que é o ângulo de lançamento. Então, nessa aula de hoje, sempre que aparecer V0, eu estou me referindo à velocidade de lançamento já oblíqua. E o ângulo θ, o ângulo de lançamento. Vou usar isso em toda a aula. Aí o corpo toma uma trajetória, que é uma parábola, né? Inclusive hoje a gente vai ver por que é uma parábola, que é a equação da trajetória. A primeira equação que eu quero colocar para você é a equação que determina a altura. Essa altura, que eu chamei de h, é a altura que o corpo chega no lançamento em relação ao nível de lançamento. Então imagina que o corpo saia daqui, ó. Esse então passa a ser o nível de lançamento, que é a altura que ele consegue chegar, sendo lançado com essa velocidade inicial e com esse ângulo de lançamento. Então a altura de um corpo do lançamento oblíquo é igual a V0 ao quadrado vezes seno ao quadrado de θ dividido por 2 vezes g, onde g é a aceleração da gravidade, não se esqueça disso. Então, vou repetir assim de forma muito honesta, direta e rápida. Decora. No final eu demonstro para quem quiser ver por curiosidade. Entendo o que você está determinando, né? Entendo que é V0, ângulo, g. Essas equações, elas facilitam, elas agilizam exercícios. Vamos fazer uma análise agora, que essa sim todos têm que saber. Imagina que eu mantenha o valor, a intensidade desse V0 constante, para conseguir comparar, tá? E varie o ângulo, mude esse ângulo. Para qual valor de ângulo, mantendo a intensidade da velocidade inicial, eu vou ter a maior altura possível. Se olharmos matematicamente nessa equação, ó, mantendo isso aqui constante, que é o V0, G é constante, né? G não muda, que é a gravidade. O maior H, ele vem junto com o maior seno. Isso aqui é um seno ao quadrado. Concluo, o maior H é quando o seno é igual a 1. Que ângulo que tem seno igual a 1? É o de 90 graus, né? Então, ó, vamos fazer essa análise, ó. O maior valor de H para um valor de V0 constante é quando o ângulo de lançamento é igual a 90 graus. Porque o seno de 90 vale 1. Então eu tenho o maior valor de seno possível, voltando, ó. E se eu tenho o maior valor possível de seno, mantendo o V0 e G constante, eu vou ter o maior valor possível de H. Aí essa equação, ó, vai ficar seno ao quadrado de θ igual a 1, seno de 90, 1, né? 1 ao quadrado, 1. Então eu posso escrever essa equação da seguinte forma: H igual a V0 ao quadrado sobre 2 vezes G. Mas entenda que eu só posso usar a equação dessa forma para o ângulo igual a 90.
porque daí o seno vale 1. E eu estou determinando aqui, ó, o maior valor possível de H para a mesma velocidade inicial e mesmo campo gravitacional. Na prática, o ângulo de lançamento igual a 90 graus equivale a um lançamento vertical, né? Se a gente lembrar lá do lançamento vertical, ó, nós temos um corpo, esse corpo é lançado para cima com uma velocidade inicial V0, formando 90 graus com o plano de lançamento. Então, na prática, basta lançar o corpo exatamente na vertical para cima, que ele vai conseguir a maior altura possível com o mesmo V0. Vamos ver agora como a gente consegue calcular a distância horizontal, que eu estou chamando de D, numa única equação. A distância horizontal, o próprio nome já diz, ó. Imagina aqui, ó, nesse lançamento oblíquo da figura, qual distância ele consegue atingir medido na horizontal, né? E aí, da mesma forma que anteriormente, V0 é a velocidade de lançamento, θ, o ângulo de lançamento. Para a distância horizontal, você pode aplicar a equação D igual a V0 ao quadrado vezes seno de 2θ dividido por G. Da mesma forma que eu falei anteriormente. Decore. Isso aqui facilita muita resolução de exercício. Vamos analisar agora, da mesma forma que eu fiz com a altura, mantendo um V0 constante. Aí quando eu falo constante, eu falo da intensidade, do valor. Então, imagina o mesmo valor de V0. Para qual ângulo de lançamento, então para qual θ, teremos a maior distância horizontal possível. Então, matematicamente, ó, vamos manter isso aqui constante, o valor não muda, e o G é constante também. Para eu ter o maior D, que é o maior alcance horizontal, eu tenho que ter o maior seno possível, maior valor de seno. E o maior valor de seno é 1, que é o de 90 graus. Então esse ângulo tem que ser 45 graus, ó. Porque se for 45, a gente tem 2 vezes 45, 90. Seno de 90 é 1. Eu passo a ter o maior valor de seno possível, sem alterar V0 e sem alterar o G, é o maior valor de distância horizontal, tá? Isso todo mundo tem que saber, tá? Então, a maior distância horizontal para um valor de V0 constante, vamos alterar só o ângulo, né? O ângulo é de 45 graus. Inclusive, esse ângulo você tem que também saber de cor. Tem muito enunciado que não lembra que é de 45. Ele fala só que o corpo atingiu o maior alcance horizontal possível. Você tem que lembrar que o ângulo é de 45. O ângulo de lançamento, né? 45 graus com a horizontal. Por que 45? Ó, vou escrever o que eu falei, né? Ao fazer seno de 2 vezes θ, a gente está fazendo seno de 2 vezes 45, que vai dar seno de 90. E o seno de 90 é igual a 1, que é o maior valor possível de seno. Então, automaticamente, a gente pode, inclusive, calcular a distância fazendo V0 ao quadrado sobre G. Mas entenda que eu só posso fazer V0 ao quadrado sobre G para o ângulo de 45 graus. E aí, nesse caso, eu vou ter o maior alcance horizontal possível para um valor, né, de lançamento V0, mudando o ângulo. Outra informação importante que temos que lembrar é que para ângulos complementares, lembrando, 2 ângulos complementares é quando a soma é igual a 90 graus. Para ângulos complementares, o alcance horizontal é o mesmo. Um exemplo, imagine aqui que eu tenho um corpo 1 sendo lançado obliquamente com a velocidade V0
e ângulo de lançamento 60 graus. Aqui eu vou ter outro corpo 2 sendo lançado, ó, com a mesma intensidade, com o mesmo V0 em módulo. Porém, o ângulo agora de lançamento é 30 graus. Imagina aqui o alcance horizontal alcançado, né, atingido pelo corpo 1, eu vou chamar de D1. E o alcance horizontal que o 2 consegue percorrer, eu vou chamar de D2. Se os dois ângulos são complementares, ou seja, se a soma é igual a 90 graus, então não precisava ser 60 e 30, o importante é a soma ser igual a 90, né? Esses dois deslocamentos horizontais, alcances horizontais, eles são iguais, por incrível que pareça. Aí, logicamente, né, eles têm que ter a mesma velocidade de lançamento em módulo. Como é que eu mostro isso? Né? Como que eu sei que é igual? Então vamos lá, alcance horizontal vai ser igual a V0 ao quadrado, seno de 2 vezes θ, que é o ângulo de lançamento, dividido por G. Aí eu vou pegar os dois valores, 30 e 60, como exemplo, tá? Mas o importante, repito, é que a soma dê 90, ou seja, que sejam ângulos complementares. Então vamos lá. Se eu considerar o 30, o seno de 2θ, seno de 2 vezes θ, vai virar seno de 60, correto? Já se eu considerar o 60, o seno de 2θ vira seno de 120. E o seno de 60 é igual ao seno de 120. Então, voltando ali na equação, ó, o seno de 2θ para 30 é igual ao seno de 2θ para 60. Então, isso aqui, ó, vira constante para os dois ângulos complementares, exemplo 30 e 60. V0 é igual para os dois, G é igual para os dois, então não tem como o alcance horizontal, a distância percorrida na horizontal, ser diferente. Por isso que é igual, né? Por isso que D1 é igual a D2, e isso é válido sempre para ângulos complementares. Você ainda duvida? Então olhe essa simulação a seguir. Aqui nós temos um canhão que vai executar um lançamento oblíquo, né, bastante conhecido já do nosso curso. O ângulo de lançamento ele está igual a 30 graus, ó, tá aqui, né, bem pequenininho, um pouquinho apagado, mas está aqui. E eu tenho aqui um alvo a 15 metros. Vocês vão reparar que o projétil vai acertar o alvo, ó. Então ele percorreu 15 metros na horizontal. Agora, eu mantive a velocidade, né? O valor da velocidade, e passei o ângulo de lançamento para 60 graus. Inclusive, a trajetória de 30 continua aqui, ó. E vou lançar o corpo. Então, primeiro ângulo 30 graus, segundo ângulo 60, soma dá 90, são ângulos complementares, com o mesmo valor de velocidade inicial. Olha que legal, ó. Viu? Ele percorre a mesma distância na horizontal. A última equação que falta é a chamada equação da trajetória. A equação da trajetória, ela determina um valor de y em função de x. Imagina que aqui eu tenho um corpo em lançamento, ó, a partir da origem desses dois eixos, né, y e x, são as coordenadas cartesianas. Então tá aqui o corpo em lançamento ali, ó, bem na origem. Então a gente considera como ponto inicial a origem. Ele tem a velocidade inicial de lançamento e o ângulo θ de lançamento aqui. Aí ele vai percorrer a trajetória, ó, que é o lançamento oblíquo. Eu consigo, a partir da equação da trajetória, determinar uma posição y em função de x. Como assim? Ó? Imagina que o corpo, ó, esteja aqui, ó. Por exemplo, você pode pegar em qualquer ponto da trajetória. Aqui, ó, ele vai ter uma coordenada y, um valor em y, e aqui eu consigo ler um valor em x. Ó. Eu consigo fazer isso para qualquer ponto. Por exemplo, vamos supor, ó, que ele esteja aqui, ó.
Aqui eu vou ter um valor em y, ó, e um valor em x. Então a equação da trajetória relaciona y com x. Eu já escrevi a equação aqui, né, porque essa é a mais longa, né? Tá aqui, essa é a equação da trajetória do corpo. Como as outras, né, sendo muito direto, decore. Não tenha medo dessa equação, tá? Isso é fato, porque ela é grande e tal, mas ela não tem nada demais. Quer ver? Ó, vamos analisar essa equação. Ó. Então aqui, nessa equação, ó, eu tenho y, que é uma variável, eu tenho o x e o x ao quadrado. Ó. Então a gente já vê que é uma função, né, de segundo grau. Por isso que a trajetória é uma parábola. Como eu falei no começo da aula, ó, a gente consegue entender por que é uma parábola y por x. A posição aqui em y, né, é em função da posição em x. Então você vê que é um x ao quadrado. O resto é tudo constante, por isso que você não precisa ter medo dessa função, né, que na verdade é uma função matemática, né, de y em função de x. Ó. Por que que o resto é constante? Então acompanhem comigo. Ó. O ângulo de lançamento é constante, ele não mudou. Velocidade inicial é constante, né? A gente está considerando a mesma velocidade inicial. O ângulo de lançamento é constante e o g é constante, percebeu? Então não é porque é uma função aí um pouco grande, né? Que você precisa ter medo dela, não. É uma funçãozinha de segundo grau, tá? Então é y igual a tangente do ângulo de lançamento vezes a posição x menos, aí aqui tem um menos, ó. Por isso, inclusive, né, que a concavidade é para baixo da parábola, ó, tem um menos ali, g vezes x ao quadrado, segundo grau, dividido por 2 vezes velocidade inicial, a velocidade de lançamento ao quadrado, que é a velocidade oblíqua de lançamento, vezes cosseno ao quadrado de θ. A demonstração dessa equação eu faço para vocês, mas é mera curiosidade, tá? Saber e saber aplicar que vai resolver. Como eu comentei, eu particularmente eu tenho dificuldade de decorar as coisas tudo. Só que daí se você resolver exercício, você acaba decorando. Eu sou bem assim. Então quando eu começo a fazer bastante exercício ou dar bastante aula daquele assunto, eu decoro assim de um dia para o outro. Aí quando você fica muito tempo sem usar, aí você acaba esquecendo, né? Mas essas equações que a gente conversou hoje, você acaba que você tem que saber de cor. Então essa aqui especificamente, ó, se você colocar aqui os valores de x', por exemplo, ó, que é esse aqui, ó, eu consigo achar o valor de y, que é esse aqui. Ó, ou de x, né? Enfim, né? Eu acho que você entendeu. Legal? Essa aula, ela já ficou longa, né? Que ela já deve estar em mais de 15 minutos. E eu não gosto de aulas, né, passar de 20, por exemplo. Para mim 20 é um limite. Então a demonstração dessas equações eu vou gravar numa próxima aula e disponibilizar para vocês. Mas só por curiosidade, quem realmente gosta, né, e gosta de ver de onde elas vêm, né? Tudo bem? Então eu espero que você tenha entendido essa aula, né? Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo, né? Deixar um comentário, mandar para um amigo, tá? Assim eu fico sabendo se vocês estão curtindo e entendendo. Um abraço, bons estudos e até a próxima aula.